Outros problemas de saúde. Ver fichas de cachorros. A ciência veterinária tem avançado muito e este progresso constante faz com que seja possível detectar e compreender com precisão todas as patologias que afetam os nossos pets, como tratá-las, qual o seu prognóstico, e saber se existe algum método que permita preveni-las. Este maior conhecimento pode levar a uma falsa percepção de que os cachorros adoecem cada vez mais facilmente. Mas isso não funciona desse jeito e, de certo modo, devemos nos sentir aliviados por saber o que fazer quando o nosso cachorro adoece. Em outros artigos, já falamos sobre o câncer em cachorros, mas hoje esse artigo de perito animal será exclusivamente dedicado aos tumores hormonais em cachorros. Também lhe pode interessar tumores em gatos idosos. O que é um tumor hormonal? Para entender adequadamente este conceito, devemos começar por entender que o termo tumor designa um crescimento anormal a partir de uma massa que, de forma natural e, em princípio, fisiológica, já se encontrava no organismo do seu cachorro. Não pense que qualquer tumor é câncer. Alguns tumores são benignos, o que significa que não apresentam riscos de metástases, expansão, e que o maior problema que podem dar é a pressão exercida sobre órgãos e tecidos adjacentes, assim como o incômodo e transtorno que isso pode provocar no seu pet. Contudo, outros tumores representam muito mais do que um crescimento anormal de uma massa. Nesse caso, falamos de tumores malignos ou tumores cancerígenos e, neste caso, existe um risco de metástases. Estas células cancerígenas não morrem e podem se reproduzir, migrando para outros tecidos. Na nomenclatura médica, estes dois tipos de tumores têm nomes distintos. Confira as definições para entender esta diferença tão importante. Adenoma, tumor benigno, não cancerígeno, do tecido glandular. Carcinoma, tumor maligno, cancerígeno, que se forma a partir do tecido que reveste os órgãos. Um tumor hormonal pode ser benigno ou maligno, mas a característica que o diferencia é o fato de estar diretamente vinculado a determinadas hormonas. Ou seja, este tumor contém receptores hormonais e, quantas mais hormonais capte, mais cresce, independentemente da natureza do mesmo. Que tipo de tumores hormonais afetam os cachorros? Os 3 tipos de tumores hormonais em cachorros mais comuns são os seguintes: adenoma perianal sebáceo, adenocarcinoma perianal sebáceo, adenocarcinoma perianal sebáceo de glândulas apocrinas. Pela nomenclatura, é possível concluir que um destes tumores hormonais é maligno. Contudo, o que foi indicado primeiro é benigno, embora também possa provocar incômodo por estar localizado em redor do ânus, dificultando a evacuação das fezes e provocando sangramento. Estes tumores costumam afetar cachorros idosos machos que não foram castrados. Isto acontece porque dependem dos níveis hormonais, sendo a castração uma das melhores formas de preveni-los. Confira outros benefícios da castração canina aqui. Contudo, as fêmeas não estão livres deste problema, embora as únicas que possam apresentar adenomas perianais sejam as que foram esterilizadas por ovarioesterectomia, extração cirúrgica do útero e dos ovários. Como tratar tumores hormonais em cachorros? Inicialmente, o veterinário deve fazer uma biópsia, ou seja, extrair uma pequena amostra do tecido afetado para examiná-la e, assim, determinar se as células que se encontram nesse mesmo tecido são cancerígenas ou não. Isso vai permitir que ele possa saber qual é a natureza do tumor. Sempre que possível, deve ser feita uma extração cirúrgica. Esta é uma cirurgia agressiva no sentido em que devem deixar todas as arestas limpas para que o tumor não volte a surgir. Quando o tumor é cancerígeno, é necessário examinar a sua dependência dos níveis hormonais com precisão e, além da cirurgia, podem ser usados outros métodos como a quimioterapia, com a finalidade de que o câncer não volte a aparecer. A precisão de tratamento, a duração do mesmo e o prognóstico depende do caso particular de cada cachorro. Conheça ainda mais detalhes sobre o tumor perianal em cães. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a tumores hormonais em cachorros, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de outros problemas de saúde.